pessoal tá doido para saber aqui, é dele, né? Neisser Vila Real. A ansiedade pro clássico, a ansiedade para ver o Neisser Vila Real com a camisa do Cruzeiro. Eu não sei qual que tá maior nesse momento pro torcedor, porque no final de semana, Colômbia venceu a seleção espanhola, que é uma baita seleção também, né? No Sub-20, com 3 gols do Neizinho, do Ney, como ele gosta de colocar na camisa. Neisser Vila Real simplesmente deitando. E o torcedor do Cruzeiro com aquele medo, né? Vai chegar? Pelo amor de Deus, chega logo. Ô Arthur, o que mais me impressiona aí no Vídea Real, claro que é uma competição sub-20, que ainda tem um caminho importante para ser trilhado, né? Mas é a variedade dos gols, né? Pô, tem com oportunismo se jogando na bola, tem com categoria tirando do goleiro, né? O cara tá incomodando a defesa o tempo inteiro, né? Então, são 5 gols aí. Teve o primeiro dele, que foi um golaço, né? Um chutaço no ângulo ali, um pouco para trás da marca do pênalti contra a África do Sul. Então, é um atacante que é diferente pelo estilo de jogo, né? Tipo, talvez se aproximaria aí do que é o Caio Jorge, né? Com muita entrega ali na frente, se movimenta bem, para achar espaço nas costas da defesa, ter uma facilidade absurda. E o que eu acho que o torcedor do Cruzeiro... Aí, cadê o perfil cachorro aí do vizinho? Então aí, hoje na ativa. Cadê? 50. Cadê? Já ele aparece aí. Lá no Charlie ele mandou mensagem lá, falando que hoje não tem o cachorro do vizinho. Mas pro torcedor, né, que muita gente ficou... Porra, eu gosto de ver, às vezes, a internet, porque é todo mundo falando sobre um monte de coisa e ninguém sabendo absolutamente nada, né? Eu vi que, com certeza a multa é baixa. Tipo, tirou de onde, né? Se chegar com um valor aí de 10 milhões, já leva. Gente, o Cruzeiro trouxe o atleta de graça, mas vai ter pagamento de luvas e tudo, né? O Cruzeiro não ia conseguir um jogador simplesmente, a gente oferece aqui um salário e pronto, e acabou, e ele com os direitos na mão, né? Saindo livre. E justamente por isso você se protege com cláusulas e com multa, né? Que se a informação que a gente tem é que se for sair por valor da multa, é coisa astronômica, né? Então, quem quiser tem que negociar com o Cruzeiro. É o Cruzeiro que dita a regra dessa história. E o que eu acho mais importante aí, que foi um trunfo do Cruzeiro, é que o próprio Joaquim Pinto falou sobre a negociação, que em um determinado momento eles meio que desistiram, e o Pelaipe, o Cruzeiro já estava nessa história há muito tempo, né? E o Pelaipe falou, não, vamos tentar aqui de outro jeito, e foi conversando ali tudo e convenceu o Neisser e o staff dele. Todo mundo foi convencido a encarar aqui o projeto que o Cruzeiro ofereceu, sabendo que era importante também uma mudança ali, saída da Colômbia, uma passada no futebol brasileiro para crescer ainda mais e vislumbrando, claro, uma ida para a Europa, né? Então, o Cruzeiro, para negociar o jogador, tem que receber uma proposta de nível europeu mesmo. Acho que isso não acontece agora. Claro que ele sai da Copa do Mundo, vai sair, né? Valorizado, mas ainda penso que os times lá vão querer, tipo, ele vai estar, o Pedro pode falar muito bem sobre isso, né? No radar de quase todos, mas ainda talvez os clubes querendo ver um pouco mais para dar um outro passo, né? Porque agora eles sabem que se antes tinha que gastar X, agora vai ter que investir muito mais neste atleta aí que o Cruzeiro trouxe para a próxima temporada. Em dezembro ele vai estar aí. E um outro ponto, se o Cruzeiro não fecha o pré-contrato antes da Copa do Mundo, já era. Aí, meu amigo, era muita grana para conseguir. Quem fosse tentar, né? Isso que o Samuel fala, assim, primeiro trazer essa tranquilidade para o torcedor, né? E até falei isso com alguns amigos que eles me perguntariam aí, velho, o cara vai jogar no Cruzeiro mesmo ou não vai nem passar por aqui? Eu falei, galera, eu acho que o Cruzeiro
vai ter essa tranquilidade, e até o clube europeu também, em algum momento, ele espera, né? Ele vê o atleta se destacando no Mundial, mas com essa mudança de calendário, o Campeonato Brasileiro começando mais cedo, o europeu às vezes espera a janela do meio do ano, que é a janela onde os times estão com o orçamento maior, né? Porque eles não estão em meio de temporada lá, e quer ver também o atleta se destacando no que é a liga mais competitiva do continente, que é o Campeonato Brasileiro. Então, existe também essa cautela. Mas é um Mundial Sub-20 muito bom do Neisser, né? Ele começa no banco, até por uma questão de período sem jogar. Ele teve, se eu não me engano, uma pequena lesão. E aí, quando ele entra ali no time titular, o primeiro jogo dele, ele já se movimenta muito mais, né? Porque o jogo que ele entra na vaga do filho do Aristizábal, a gente viu o Neisser um pouco fora de ritmo, e aí na partida de titular ele já participa mais, está se movimentando muito mais, sempre nessa busca desse ataque às costas da defesa, né? Ele é um atleta que se desmarca muito rápido, ele tem essa velocidade no que a gente fala ali, num desmarque curto, e isso é difícil para o defensor, e aí ele participa com assistência e começa a marcar os gols, né? São 2 gols no mata-mata ali já contra a África do Sul, depois os 3 gols contra a Espanha. E assim, a frieza dele, o repertório de finalização é muito interessante. O Samuel brincou lá no começo do programa, né? É bom que ele não jogue contra a Argentina, mas ele tem uma motivação agora pessoal, porque em caso de classificação da Colômbia, ele voltando diante ali na final, né? A gente não sabe quem vem do outro lado, tem um França e Marrocos do outro lado, que deve ser um bom jogo. Marrocos, para mim, é a seleção mais qualificada desse campeonato sub-20, mas o Neisser pode ser o artilheiro isolado do torneio, né? Ele hoje tem 5 gols, está empatado com um atleta dos Estados Unidos, que foi eliminado por Marrocos. Então, torcer aí para que a Colômbia possa ir à final e ele possa sair como artilheiro, para já chegar aqui no Cruzeiro, Samuca, valorizado. E aí, qualquer coisa que ele fizer por aqui, o valor já está lá em cima, mas é legal, é um movimento interessante do Cruzeiro. Tem outros nomes, assim, que tem me chamado a atenção nesse Mundial Sub-20. Eu tenho dado uma focada mais em atletas do futebol sul-americano, né, que é um terreno mais fácil de se trabalhar, porque futebol, o Marrocos, por exemplo, vários jogadores já estão no futebol europeu, mas é interessante ver o Neisser aí. A gente poderia ter nossos jogadores brasileiros vivendo uma campanha melhor, né, mas infelizmente o comando da seleção brasileira, se é que ele existia, era muito ruim, e a gente viu a seleção brasileira cair na primeira fase. Então, torcer para a Colômbia eliminar a Argentina, para a gente poder ter um gostinho de ver o Ney na final, quem sabe com gol e um título. É um atleta que vai se valorizando também pelo que está construindo, né, dentro desse Mundial. Eu acho que a partir do momento que nós, torcedores, criamos ainda mais essa expectativa, ele aumenta o valor, né, de mercado dele, mas aumenta também o nosso prestígio de ter esse pré-contrato, né? E tudo que envolve um pré-contrato, né? Assim, de segurança a mais para o clube, né? Para a instituição, para aquilo que foi também projetado com relação ao atleta, muito provavelmente pelo talento dele, tinha outros clubes interessados. Acho que isso reforça um pouco do trabalho do departamento de scout do clube, né? Mostra que o Cruzeiro está atento aí ao mercado internacional e identificando talentos em ascensão, e muitas vezes antes dessa explosão midiática, né? Porque talvez se hoje a gente tentasse ele, como disse Samuel, dificilmente conseguiria, até pela mídia, pela ascensão dele e pela valorização, que é bem comum também, porque a gente sabe que a Europa cada vez mais cedo quer buscar os jogadores mais jovens, né? Que fazem isso, né? Que mostram o seu talento, mas que vê também essa margem de crescimento, pensando como uma boa moeda também de investimento, uma vez que eles têm a questão financeira muito mais favorável do que a gente aqui na América do Sul. Então, desejar boa sorte e ficamos na torcida para que o clube dele, né, que a Colômbia possa passar aí para uma final e a gente conseguir enxergar um pouco mais do atleta antes, claro, de vir aqui para o Cruzeiro. A gente sabe que tem que ter cautela, é uma competição sub-20, é um jogador jovem, tem a questão da adaptação, mas eu vou confessar para os senhores que eu estou um pouco emocionada com o nosso menino Ney, porque realmente ele é muito diferente, e assim, como o Samuel falou,
tem gol de tudo quanto é jeito e também parece casar perfeitamente com aquilo que o Jardim pensa de futebol, né? E não à toa o Cruzeiro foi atrás dele e trouxe essa contratação da melhor maneira possível, que é através de um pré-contrato. Então, assim, realmente masterclass da diretoria do Cruzeiro e estou muito na expectativa de vê-lo jogar com a nossa camisa. Não estou entrando nessa histeria coletiva de que ele vai ser vendido antes. Pode acontecer, mas eu estou com o Samuel, acredito que a gente vai sim vê-lo se apresentar ao Cruzeiro, fazer partidas por aqui, e estou com uma expectativa muito alta, assim. É claro que quando chegar a gente vai ter que colocar os pés no chão, mas é realmente um garoto muito diferenciado, que o Cruzeiro siga fazendo movimentos como esse, porque aí eu acho que a gente tem muita condição, assim, tá palpável, que a gente vai ter retorno técnico e retorno financeiro muito rápido. Chega logo, menino. São Arthur, para fechar aí o assunto, não sei se já teve na história, né? Algum jogador ser vendido assim, né? Porque eu acho que, dependendo do valor, né? Vamos colocar, chega aí um clube querendo o quê? 20, 25 milhões de euros. Sem o cara jogar, eu acho que balançaria todo mundo. E futebol é loucura, né, velho? Eu acho que ele jogando vai ter potencial para muito mais, né? Mas ninguém tem certeza de nada. Você já garante o retorno de investimento, né? Mesmo antes do cara vestir. Não, retorno aí é lucro absurdo. Né? Sendo humilde, tô sendo humilde.